Nessa sessão, Emergência e Resiliência, Filantropia Fortalecendo Comunidades, vamos ouvir especialistas que trarão diferentes perspectivas sobre esse importante tema. Chamo agora ao palco Juliana Ortega, diretora de sustentabilidade da RD Saúde, Karine Rui, coordenadora geral da Fundação Gerações, Mariana Savage, chefe de parcerias estratégicas internacionais da CAF, Charities Aid Foundation, e para conduzir a moderação, Vinícius Barroso, analista de valor social da Globo e responsável pela plataforma de doações Para Quem Doar. Bom dia a todos e todas. Eu sou Vinícius Barroso, faço parte da diretoria de valor social da Globo. Também sou responsável pela plataforma Para Quem Doar, da qual vou falar um pouquinho mais para frente. Vou começar aqui fazendo a minha autodescrição. Sou um homem negro, de estatura baixa, estou aqui com o cabelo raspado hoje, uma roupa preta, calça e blusa preta. E é um prazer estar aqui, de verdade, assim, minha primeira vez no Fórum IDES, e eu acho que esse é um espaço privilegiado para a gente discutir, né, os caminhos da nossa cultura de doação no Brasil, de como a gente pensa esse futuro. Então, muito obrigado por essa oportunidade. E eu não estou aqui sozinho, né? Estou aqui com as minhas convidadas também. Vou explicar um pouquinho da nossa dinâmica, vou apresentá-las primeiramente, e aí, em breve elas vão fazer alguns comentários sobre o nosso tema aqui, né? E depois eu abro para algumas perguntas direcionadas a cada uma de vocês. E também, se der tempo, a gente consegue fazer algumas perguntas de público, tanto de quem está aqui quanto do nosso público online. Então, quero dar as boas-vindas a vocês, né, na nossa mesa, falando sobre emergência e resiliência, filantropia fortalecendo comunidade. E eu queria que vocês se apresentassem, por favor. Então, estão aqui comigo, né, Juliana Ortega, diretora de sustentabilidade da RD Raia Drogasil, perdão. A Karine Rui, coordenadora-geral da Fundação Gerações, e Mariana Savage, chefe de parcerias estratégicas internacionais da Charity Aid Foundation. Muito obrigado. E eu gostaria que a gente começasse refletindo sobre o nosso tema aqui também, né, sobre emergência e resiliência. Vou ler um pouco sobre o nosso tema e, em seguida, a gente começa a falar sobre ele, tá bom? Então, as emergências são cada vez mais frequentes e de maior gravidade, sejam elas geradas por desastres naturais, epidemias ou conflitos armados. Suas consequências devastadoras impactam milhões de pessoas todos os anos. A filantropia vem se tornando mais ágil nas respostas imediatas para assistência às vítimas e pode exercer um papel fundamental nas soluções de médio e longo prazos, oferecendo meios para a recuperação, reconstrução e, acima de tudo, resiliência das comunidades. Nas emergências, vemos também um aumento das mobilizações individuais, né, de cada um. Como tornar essas doações um hábito recorrente? São muitos os nós da filantropia na doação emergencial. Então, Karine, por favor, seja a primeira. Bom dia. Obrigada, Vinícius, Mariana, Juliana. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer também o convite do IDES para estar nesse fórum tão importante e com um tema tão relevante de ser debatido. Que bom que esse tema da emergência climática foi incluído como não poderia deixar de ser neste ano. Então, seguindo a autodescrição, né, como o Vinícius começou, eu sou uma mulher alta, bem alta, como vocês viram, tenho quase 1,80 m de pessoa aqui, mulher branca, cabelo claro, estou com um macacão preto e um blazer bege. Eu estou aqui representando a Fundação Gerações, que é uma organização sediada em Porto Alegre, que completou 15 anos no ano passado, e é uma organização de meio. E é muito importante ressaltar isso, porque isso vai mapear o nosso modelo de atuação na crise da calamidade no Rio Grande do Sul.
nós atuamos em 3 frentes, né, 3 eixos mobilizadores interconectados, que é o fomento ao ecossistema das organizações sociais, então, o fortalecimento da atuação do terceiro setor gaúcho, potencialização também dos negócios de impacto social periféricos, essas ideias e criatividades e soluções que surgem nas comunidades, e também desenvolvimento local, a partir do lançamento do primeiro Fundo Comunitário do Rio Grande do Sul, que nós batizamos de Fundo Comunitário Porto de Todos, né, lançado no ano passado. Quando toda a crise da enchente começa no dia 1º de maio, eu sei que aqui no centro do país as notícias chegaram um pouco depois, mas é nesse feriado que a gente começa a viver toda essa situação muito dramática e que se estendeu por muito tempo. Num primeiro momento, numa emergência, todos os esforços são feitos para salvar vidas e cuidar de pessoas. Então, nós paramos para pensar, né, como fundação, qual que seria o nosso papel como uma organização de meio naquele momento em que eram necessários recursos operacionais muito grandes para fazer as doações chegarem, para apoiar, para acolher. E nós entendemos que o nosso papel naquele momento era de uma organização articuladora, né, fazendo pontes entre os atores do ecossistema que tinham essa capacidade operacional, mas principalmente identificando, a partir de uma escuta muito cuidadosa, quais eram as demandas das comunidades e territórios. E digo muito cuidadosa porque era pegar no telefone, conversar com lideranças comunitárias e fazer uma pergunta muito difícil para quem pergunta, que é o que você precisa. E quando a gente faz essa pergunta, a gente abre uma expectativa que essa demanda vai ser atendida, e nem sempre a gente consegue. Mas era isso que era o nosso papel, fazer essas perguntas e, na medida do possível, fazer as pontes necessárias para que aquelas demandas pudessem ser atendidas. Mas também atuamos, né, entre diferentes atores que nós ouvimos, foi da política pública também. E nós atuamos com 2 pessoas da nossa equipe no QG que fez toda a gestão dos abrigos em Porto Alegre. Foram pessoas que saíram das suas casas e ficaram 10 dias trabalhando lá, né, com a alta cúpula, né, do Poder Municipal. Então, agradeço muito o trabalho da minha colega Ana Lúcia e da Tayla, que deve estar nos assistindo, que fizeram uma entrega incrível para a cidade e para as pessoas que tinham que ser acolhidas e que foram bem acolhidas naquele momento. Mas, paralelamente, nós sabíamos que, em algum momento, a água ia baixar e que problemas mais sérios ainda viriam. E foi aí que nós configuramos a linha emergencial do Fundo Comunitário. E eu digo nós configuramos porque nós contamos com uma rede de apoio muito importante no momento que nós estávamos fragilizados também. E, nesse momento, foi muito importante participar de um programa como Transformando Territórios, que a gente, né, integra desde 2022 aqui com o IDES. Então, a gente contou muito com o trabalho da equipe do TT, com o Felipe, né, nos assessorando, conversando, porque nós estávamos no olho do furacão e tínhamos que tentar encontrar uma perspectiva para a nossa atuação no depois. E os próprios colegas do TT que nos apoiaram, né, compartilhando suas expertises com esse tipo de atuação. E nós lançamos a linha emergencial com um convite muito claro, que era apoiar as organizações de base comunitária que também foram diretamente atingidas pela enchente para o momento de reconstrução. Porque nós fomos identificando onde as estruturas de apoio, né, essas redes de solidariedade, quais eram os temas que estavam sendo mobilizados. E esse era um tema que era uma lacuna, porque o próprio terceiro setor, as organizações são invisibilizados. Mas, quando eles deixam de atuar, como uma entidade social de base comunitária deixa de atuar, ou deixa de fornecer um serviço, as consequências são sentidas no coletivo. E a gente sabia claramente disso. E, ao mesmo tempo, essas organizações elas nunca pararam de olhar para suas comunidades. Mesmo a água tendo passado de 2 metros, elas preocupadas como é que elas iam voltar, preocupadas com os papéis. Gente, olha a loucura. Tinha organização que estava preocupada com seus documentos. Elas nunca deixaram de apoiar e fazer um inventário social, uma cartografia de demandas das comunidades muito qualificada. Então, nós tínhamos que abraçar e acolher quem nunca deixou de acolher o entorno e, principalmente, quem nunca deixou de lutar por avanços sociais. Porque, quando chega uma crise, uma situação de emergência, uma calamidade, acho que desvela muitos problemas. E talvez fure algumas bolhas para uma parcela da população que não conhecia, não via. Mas as lideranças comunitárias, as organizações que sempre estiveram lá, elas sempre lutaram.
Então, era o nosso papel como uma organização que acredita no fortalecimento do coletivo, né, adotar essa agenda e dar visibilidade também para as suas demandas e para a necessidade e a importância que elas têm de voltarem à ativa, se renovarem e integrarem uma rede de apoio sistematizada. Obrigada. Obrigado, Karina. E, Mariana, para você. Olá a todos, obrigada pela recepção. É um prazer estar aqui. That's as far as my Portuguese stretches. I'll have to speak in English. Apologies about that. Olá a todos, obrigada pela recepção. É estar aqui, prazer. That's as far as my Portuguese stretches, so I'll have to speak in English. Vou ter que falar em inglês agora, eu não sei mais português. Muito obrigado por me receberem e pelo convite de estar aqui. Eu sou a Mariana e eu sou a chefe de parcerias internacionais da CAF. Para nós que somos, eu sou branca, eu sou loira, eu estou com um blazer bege e uma saia preta e eu sou bem baixinha. Para vocês que não conhecem a CAF, nós aceleramos o progresso na sociedade e vemos um futuro sustentável para todos. Nós estamos já há 100 anos, estamos comemorando esse ano, durante 100 anos, nós conectamos organizações, instituições, indivíduos no mundo todo, trabalhando para ter certeza que todo mundo vai estar no futuro. Nós trabalhamos com caridade, temos um banco e nós operamos no Reino Unido, no Canadá e nos Estados Unidos, e trabalhamos também na rede internacional de parceiros, que são independentes, como várias organizações, e eles são todos especialistas em suas geografias, criando a sociedade civil e tendo certeza que o financiamento filantrópico vai passar pelas fronteiras. E nós temos uma liderança que conseguiu parcerias com a CAF, então realmente é ótimo ter essa liderança conosco. Em relação ao nosso trabalho, só para dar uma ideia para vocês da escala das coisas, nós temos distribuído 1,5 bilhões de dólares ou 1,1 milhões de libras do Reino Unido para 160 caridades em mais ou menos 170 países, e isso é mais ou menos 100 mil doadores. Então, esse é o impacto que nós conseguimos ter, e eu acho que é maravilhoso. Então, para nós, eu também gostaria de dizer que o Brasil é um dos maiores países para os quais nós damos financiamento. Foram 20 milhões ali, 50 milhões de libras do Reino Unido que foram doados para o Brasil. Então, realmente o Brasil é um dos países onde eles acham que a ajuda filantrópica pode fazer um impacto. E grande parte desse financiamento foi para a resposta a desastres, e a nossa abordagem nós realmente tentamos estimular a comunidade a incorporar respostas de emergência de longo prazo dentro dessa estratégia filantrópica. Então, o que nós queremos dizer com isso? É claro que é muito importante fornecer um alívio imediato, onde está doendo, e temos ajuda do governo. Obrigada. Então, isso é coberto pelas organizações, o governo também, mas as agências filantrópicas podem fazer mais em relação a investimento na resiliência, na recuperação, na restauração. Depois da emergência, geralmente o pessoal sai fora porque tem emergência em outro lugar, mas se você puder colocar um financiamento antecipadamente, fica mais fácil distribuir, você pode criar comunidades e resiliência nas comunidades, para você ter um trabalho melhor se houver emergências no futuro. E nessa última parte, essa parte de recuperação, porque muitas vezes, nessas situações de emergência, o financiamento acaba
e aí não tem mais. E a resposta não é como deveria ser para ser mais efetiva. E em termos de como a CAF, eu também preciso dizer que nessas crises, geralmente elas ocorrem em lugares, em países que são bastante remotos e tem algumas suposições, você tem aquela ideia ali de lavagem de dinheiro na parte de financiamento, então fica muito difícil para os doadores realmente terem uma resposta rápida, legalmente, para assegurar que esse dinheiro realmente está sendo enviado, está chegando a esses lugares seguros. Então é aí que a CAF pode ajudar realmente os doadores através dos nossos parceiros internacionais e de acordo com os nossos serviços. E muito rapidamente, porque eu tenho só 1 minuto, a resposta em lugares diferentes, nos Estados Unidos, no Reino Unido, nós temos uma legislação que é diferente nesses lugares. Então, nós temos um comitê para desastres que traz 15 ajudas, né, de caridades e organizações de caridade, eles lançam campanhas para deixar mais fácil para as pessoas doarem. Na verdade, na Ucrânia, por exemplo, eles apelaram e nós conseguimos ali 400 milhões de libras, então 500 mil dólares, mais ou menos, para mandar para a Ucrânia, para o alívio imediato. Isso foi a maior doação feita para esse país. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, os nossos colegas fazem parcerias com organizações locais que distribuem no nível local. Então são formas diferentes de ter resposta a emergências que nós fizemos, né? São várias estratégias para as organizações. Muito obrigada. Obrigado. Juliana, por favor. Gente, bom dia, bom estar aqui com vocês. Agradeço ao IDES pelo convite. Também vou fazer minha breve autodescrição. Sou uma mulher branca, estatura média, cabelo castanho, usando um vestido comprido. Bem, só rapidamente apresentando a RD Saúde, né, é a nova marca institucional da RD, da Raia Drogasil, então vocês devem conhecer bem as farmácias, mas agora nós estamos migrando para um portfólio muito maior e com foco em saúde, né, então o nosso propósito como empresa é a promoção de uma sociedade mais saudável. E aí o nosso assunto com emergência e resiliência começou na pandemia. Então, assim como muitas que estão aqui, a gente sentiu esse chamado para atuar. E uma primeira ação em 2020 foi a criação de um fundo de 25 milhões de reais em parceria com o IDES para levar, enfim, estrutura para os hospitais de pequeno e médio porte, em 51 hospitais espalhados pelo interior do Brasil. E aí já teve muito esse olhar, né, de pensar também o que a gente poderia deixar como legado para que essa infraestrutura pudesse ali estar disponível depois da pandemia. Em 2021, a gente seguiu investindo, então nós entramos ali no movimento Unidos pela Vacina, onde a gente apoiou quase 100 municípios para trazer infraestrutura para vacinação em massa. Depois entramos no Fundo Salvando Vidas, do BNDES, e também fizemos um investimento junto ao Instituto Butantan para a construção da fábrica de vacinas. E aí acho que desse momento da pandemia, duas reflexões vieram muito à tona. Primeiro, a importância de se articular com o campo, né, e não fazer estratégias isoladas da empresa, mas entender quem estava fazendo o quê e pensar coletivamente para ampliar esse impacto. E a segunda reflexão foi que realmente a nossa atuação tinha tido um impacto muito relevante, né? Então, a gente nunca tinha feito investimento de recursos próprios. A gente tinha toda uma estratégia com recursos incentivados e recursos dos clientes, e ali a gente viu quanto a gente poderia realmente causar um impacto, levando também esses recursos próprios para a ponta. Naquela época, a gente já estava discutindo a nossa estratégia 2030 para a agenda de sustentabilidade, e um dos compromissos era justamente a gente doar 1% do nosso lucro líquido. Então, com esse aprendizado todo da pandemia, a gente resolveu, então, antecipar esse compromisso e garantir isso em política, que foi discutida no Conselho, nos comitês todos. E, a partir de 2021, então, por política, a gente passa a investir
1% do nosso lucro líquido em ações para a saúde nas comunidades e na sociedade. Inclusive, hoje à tarde eu vou falar um pouquinho disso, que a gente vai estar aqui no lançamento do compromisso 1%, que é bem bacana. Então, a gente ganhou esse recurso adicional para poder pensar, e a gente resolveu, então, fazer a nossa teoria de mudança, porque o recurso estava aumentando, como que a gente ia canalizar esse esforço, e o nosso objetivo principal era a promoção da saúde. E aí a gente teve muito essa discussão, que papel como a gente ia traduzir a questão das emergências humanitárias dentro da nossa política, né? Fazia sentido isso estar na teoria de mudança ou não, ou era uma coisa mais pontual? E a reflexão que a gente fez é que justamente não é mais algo pontual, né? Essa é a nova realidade, infelizmente. A gente vai viver isso todos os anos, só não sabemos exatamente aonde. E a gente vai ser sempre imbuído a agir, né? E na nossa reflexão não tem mais como a gente dissociar uma emergência humanitária de saúde e nem a crise climática de saúde, né? Quando eu penso em falta de acesso à água, falta de acesso a alimento, enfim, moradia e toda a questão também da saúde mental das pessoas, né? Isso é parte da estratégia de saúde. Então, o que nós fizemos foi colocar de uma forma estruturada dentro da nossa teoria de mudança. Hoje a gente fala de apoiar, com a nossa capilaridade de estarmos no Brasil todo, estratégias de emergência comunitária que afetem a saúde das pessoas, e também trouxemos a dimensão climática, dentro de um pilar novo de saúde ambiental, a gente apoiar ambientes mais resilientes e também o combate a doenças que serão agravadas aí pela crise climática. Depois disso, criamos um protocolo de emergência, um comitê interno para ter agilidade nesse momento, e a gente conseguiu, a partir desse trabalho, ter uma ação muito estruturada no Rio Grande do Sul, tanto olhando para a comunidade, como a gente acionava os nossos públicos e também fazia essa doação, quanto para os funcionários. E aí a reflexão final que eu queria deixar de aprendizados de tudo isso. Primeiro, emergências climáticas, crises humanitárias vieram para ficar. Então, isso precisa estar como uma estratégia, não pode ser um puxadinho, um improviso, alguma coisa que a gente faz correndo, não sabe quem procura, quem que toma a decisão. Isso precisa ter um protocolo já pré-estabelecido, um grupo com autonomia para tomar decisão, porque rapidez importa. Então, isso é bem importante. O segundo ponto é articular, né? Quanto mais a gente unir esforços e não ficar duplicando ações e batendo cabeça, a gente vai ter um impacto na sociedade muito maior. E aí, acho que, por último, também a prestação de contas, né? A gente olhar para isso, como esse dinheiro foi investido, garantir a sua aplicação. E aí, finalmente, se vocês conseguirem também pensar em atrelar isso ao lucro líquido da empresa, a gente garante o crescimento das doações quando o negócio cresce. Isso é bom para todo mundo. Obrigada. Obrigado, Juliana. Eu acho que é um desafio muito grande, né? Quando a gente pensa nas emergências, né? Você traz aí, né? A Karine falou muito sobre um momento ali em que eles perguntavam sobre qual é a necessidade que você tem, né? Acho que é um momento muito difícil porque a pessoa já está, né? As pessoas já estão num momento de muita urgência e não estão conseguindo raciocinar muito, né? Pensar muito com a razão, e é muito mais a emoção nesse momento, né? A Mariana também falou sobre como que a gente traz um pensamento sobre depois da emergência, né? Como que a gente mantém essas ajudas, como que a gente mantém e faz com que isso seja mais perpetuado também. Então, de forma geral, quando a gente pensa, né, Juliana? Quando a gente pensa em emergências, não é mais mesmo algo pontual, né? A gente está pensando em algo que frequentemente vem acontecendo, e o desafio também ele se torna cada vez maior, né? Então, como que a gente pode pensar em estratégias mais rápidas também? Acho que a gente está no momento aqui nessa mesa para poder também falar muito sobre isso. E também pegando esse gancho, né, sobre a experiência da Globo, em relação a essa questão das emergências, esse ano a gente teve um grande impulsionamento da plataforma Para Quem Doar.
por conta exatamente do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tinha ali uma ferramenta pronta, preparada, segura também, para que as pessoas pudessem doar e apoiar, né? Todo o Brasil pudesse apoiar. E a gente aprendeu muito com isso também, né? Um dos pontos que eu trago aqui como aprendizado, né, é que a gente entendeu o quanto que o brasileiro está disposto, né, a doar sempre que ele é convidado. Então, precisa ter, de fato, um convite. Precisa ter um estímulo para que essa doação aconteça, né? E, além disso, a gente se sente muito mais pronto para doar quando essas situações de emergências acontecem, né? Então, existe uma comoção nacional, existe, né, todo um espírito ali de querer ajudar o outro que, de fato, faz com que a gente se sinta pronto e querendo, de fato, ali, né, apoiar e doar nesses momentos. Bom, e agora, para poder falar um pouquinho mais também dessa plataforma Para Quem Doar, a gente vai assistir um vídeo que conta um pouquinho mais sobre esse projeto. A plataforma Para Quem Doar surgiu durante a pandemia da Covid-19, quando muitos dos nossos parceiros estavam trabalhando no socorro das vítimas da pandemia. Então, a gente criou Para Quem Doar, que é um hub de doação, onde a gente consegue unir quem pode e quer ajudar a quem precisa receber. A gente consegue, dessa forma, dar visibilidade para pessoas que estão trabalhando nos territórios, nas áreas mais atingidas e de uma forma bastante confiável. Uma vez que o doador conhece o Para Quem Doar através da Globo, ele entra no site, conhece uma gama de organizações dos mais variados temas, ele escolhe a organização que ele quer doar, ele acessa, conhece ali um texto com imagens daquela organização e cai numa página de doação dentro do site da benfeitoria que faz toda a transação financeira dessa doação. Durante a pandemia, o Brasil alcançou um número histórico num ranking mundial de solidariedade. Isso mostrou pra gente que a população brasileira responde muito bem quando é convidada a doar e quando ela pode escolher para quem doar. Eu acho que o Para Quem Doar tem esse grande potencial, uma vez que ele está na TV, nas redes, usando todo o potencial de comunicação que a Globo tem, ele passa a fazer parte da rotina do brasileiro. Quem quiser saber como pode ajudar, paraquemdoar.com.br de ajudar as famílias que estão sofrendo as consequências das chuvas no sul. Pode fazer a sua doação e nos ajudar aí. Nem que seja pra brincar de ser feliz. Fundamental, importante, necessário. Essa aqui é a plataforma que eu usei para fazer também a minha doação. Você não é um dos 40 mil brasileiros que estão hoje no Maracanã, mas quer fazer a sua doação, está aqui na tela Para Quem Doar. Até a dramaturgia veio, né, participar dessa campanha de uma forma muito bonita. Também tem um site, paraquemdoar.com.br. Qualquer quantia pode fazer a diferença na vida de quem precisa. A gente está aqui na cidade cenográfica da novela Família é Tudo, para poder unir, né, o Para Quem Doar junto com a novela, né? Então esse convite ele surgiu de um desejo do diretor, né, de unir aqui a Fundação Todos Humanos, que é uma fundação fictícia na história, com a realidade, a essa cultura de doação no nosso país. Quando a gente consegue criar essa trama, onde uma história de dramaturgia está acontecendo e dentro dela eu consigo ter um endereço que eu acesso e ali eu faço a minha doação de maneira séria, responsável, esses dois mundos começam a se encontrar de maneira muito mais verdadeira. A plataforma opera permanentemente e quando tem uma grande emergência, como essa que foi do Rio Grande do Sul, a gente cria um destaque dentro da página, dando uma visibilidade um pouco maior para as organizações que estão operando no local da tragédia. Para a gente é super importante reforçar que a plataforma Para Quem Doar ela vai muito além da emergência. Ao longo do ano todo a gente cumpre uma agenda social, então mulheres, meio ambiente, pessoas LGBTQIA+, PCDs, negritudes, associando a marca Para Quem Doar com o conteúdo da Globo, a gente consegue também chegar em mais pessoas, consegue fazer com que as pessoas conheçam cada vez mais não só a marca, mas o poder que ela tem também de fazer com que as pessoas tenham suas vidas transformadas através das doações. É isso. Que orgulho, que orgulho. Bom, então, assim, a gente tem essa plataforma desde 2020, que ela sempre se mostrou muito eficaz em situações urgentes, trágicas, como essa do Rio Grande do Sul. A gente fez uma
uma grande campanha assim que foi todo o Grupo Globo se uniu nessa campanha. Então, não somente a TV Globo, mas os canais pagos, redes sociais, né, jornalismo, os programas de variedade da Globo também chegaram junto para poder fazer com que essa comunicação, né, esse canhão que a Globo tem de comunicação, conseguisse chegar a todas as pessoas, né, no país, né, e essas pessoas pudessem entender o que de fato estava acontecendo no Rio Grande do Sul e como que elas poderiam doar. E vale ressaltar que essa campanha ela continua ativa até hoje, né, porque a gente entende que o Rio Grande do Sul está no momento agora de reconstrução, né, a tragédia não acabou de forma geral, né, então a gente entendeu que aquele boom ali aconteceu em maio, no início de junho, mas agora o momento é de arregaçar as mangas e reconstruir. Então, Para Quem Doar continua com essa campanha. E pensando na continuidade do projeto também, como que a gente também pensa em estimular de forma mais permanente a cultura de doação no Brasil, a gente quer proporcionar uma experiência diferente para o público. Hoje, eu tenho o prazer, né, de anunciar uma parceria do IDES com a Globo, né, e o Para Quem Doar, e também o Instituto MOL, através da campanha Descubra a Sua Causa. Então, essa campanha ela vale, né, a partir de hoje. É uma campanha onde as pessoas podem acessar o site Para Quem Doar. Elas podem fazer um jogo ali, um teste, que é o Descubra a Sua Causa, né? E a partir desse teste elas conseguem de fato descobrir qual é a causa que mais lhe toca, né? Que mais combina com elas, e assim elas são redirecionadas para o site Para Quem Doar para poder de fato entender quais são as instituições, conhecer as instituições que estão associadas a essa causa e são convidadas a fazer essa doação. Então, a partir de hoje, até mesmo quem está aqui, se vocês quiserem entrar no site paraquemdoar.com.br, esse teste já está acontecendo, ele já está ativo na plataforma, e a gente vai ter uma campanha de mobilização com um filme que está sendo produzido, ele vai ao ar no final do ano, na semana do Dia de Doar, e vai ter, de fato, ali uma disseminação maior em relação ao público nacional, né, a todo o país. Então, convido a todos vocês, quem está aqui e também quem está online, assistindo, a descobrirem qual é a causa de cada um de vocês. Bom, agora eu tenho aqui uma pergunta direcionada a cada uma de vocês, as minhas convidadas, e já que a gente está aqui, entrou nesse tema da cultura de doação com Para Quem Doar e está associando isso às emergências, Karine, você é a primeira. Tendo atuado de tão perto, né, em uma enorme tragédia como a do Rio Grande do Sul, qual seria o seu pedido ou recomendação para os filantropos e indivíduos que querem ajudar nessas situações? Nossa, esse é um tema que a gente tem debatido muito, né, entre as organizações lá no Rio Grande do Sul, né, fazendo uma reflexão sobre como se deu e o que pode ser melhorado, né, e que aprendizados a gente tira de toda essa experiência. Acredito que são algumas recomendações. A primeira é o tema central, né, que a gente vem falando desde o início da manhã, que é a atuação em rede, que é não se aventurar a fazer sozinho. Mas isso requer uma humildade institucional, se despir de vaidades e saber que eu tenho que identificar quem está no território, quem tem a capacidade real de fazer aquela ajuda chegar com eficiência, com rapidez, com qualidade na ponta. Eu não preciso fazer sozinho, eu não preciso estar no holofote, eu não preciso ser a minha foto lá, entregando aquilo, mas de pessoas, de organizações que tenham essa capacidade operacional. E isso implica humildade e relacionamento, pontes. Uma segunda tem muita relação com o que a Mariana trouxe antes, que é entender que a atuação numa emergência se dá em dois momentos. Tem o momento da ajuda humanitária, que o recurso tem que chegar de forma muito rápida. Se trata de muitos insumos, realmente, né, e de capacidade logística, operacional. Mas tem o segundo momento, que é mais desafiador, que é o que a gente vivencia agora, que é o momento da reconstrução. Eu digo quando a gente não tem mais William Bonner, né, no Jornal Nacional, quando todo mundo pensa, ok, a água baixou, né, o Guaíba voltou ao nível normal, está tudo bem. Não, não está tudo bem. A recuperação de uma emergência ela se dá a médio e longo prazo. E necessita também de um capital de investimento filantrópico, de investimento privado, com esse olhar a médio e longo prazo e com um olhar muito mais estratégico, sem pressa por resultados, sem cobranças que achando que no final de um ciclo, em dezembro, a gente vai ter resultados.
Não, os danos são muitos e os resultados e o impacto, a reconstrução também demora. Então, a gente precisa atuar também baseado na cultura da confiança, confiar nos pares, confiar que aquele recurso vai ser bem utilizado e que as pessoas que estão acessando e que estão demandando, elas conhecem e sabem realmente como aplicar, não chegar com resposta pronta. Talvez uma terceira recomendação seria também como é que a gente pode ver esses momentos como oportunidades para catalisar mudanças, né? A gente está falando de crise climática, de emergências. Se a gente está falando de reconstrução, acho que não precisa ser qualquer reconstrução. Podem ser processos de reconstrução voltados para a sustentabilidade, voltados para a resiliência, voltados para a inovação social. E nesse, eu acho que onde o capital filantrópico pode ser catalisador, porque ele pode ousar fazer mais, né? E com esses direcionamentos que tendem a gente uma pauta mais da justiça social realmente. Então, acho que ficam esses convites, mas eu também quero acrescentar, já que a gente estava falando da plataforma, acho que muito inspirado, né, no que vocês fizeram, que foi um momento muito importante. Vocês foram muito citados lá em muitos grupos. Como é que a gente chega na plataforma para quem doar? Mas a Fundação Gerações está investindo também na criação de uma plataforma regional para ser uma vitrine das organizações sociais, porque nós encontramos dificuldade em localizar. E quando a gente só fica trabalhando na nossa rede, em quem a gente conhece, a gente deixa de atingir, às vezes, movimentos e organizações que estão fazendo trabalhos muito relevantes, mas que o único pecado deles foi não fazer parte da nossa rede. E isso acontece muito no setor filantrópico. Então, a gente tem que dar visibilidade para todos, para que as pessoas consigam localizar. Eu quero, não, é essa a minha pauta, esse meu tema, essa a minha região. Quem está atuando aqui? Então, a gente quer também ter um micro, obviamente, né, com as nossas proporções, mas para facilitar essas conexões de forma permanente, para a cultura da doação de forma permanente. Obrigado. Mariana, a sua fundação ela realiza anualmente um ranking mundial de solidariedade, né, que é o World Giving Index. E é possível dizer, a partir, né, disso, né, desse ranking também, dessa referência, é possível dizer que nos países onde a cultura de doação ela é mais desenvolvida, a resposta para as emergências ela também é melhor, ela é mais rápida. E pensando também na organização, né, de vocês, qual é o papel que também você acha que as campanhas de comunicação têm nesses momentos de comunicar, de fazer com que as situações de emergência cheguem em muitas pessoas no país inteiro, por exemplo? Então, para vocês que não ouviram sobre esse índice de doação, basicamente esse índice é vendo a taxa de generosidade dos países e culturas diferentes. Então, fazendo perguntas se eles já foram voluntários do seu tempo, se eles fizeram doações, coisas assim. E as culturas nos dão insights, né? Esse índice nos dá insights sobre culturas diferentes e como países como eles fazem, né, essa filantropia. E tem culturas que estão mais estabelecidas nessa parte de filantropia. Geralmente a resposta delas é mais rápida, tem um nível de resposta maior, mas nem sempre é o caso. Se vocês olharem para a resposta para o terremoto que aconteceu no Marrocos no ano passado, Marrocos tem um score que não é muito alto nesse índice de doações, mas a resposta foi incrível, foi impressionante. As doações aumentaram 800% logo depois do terremoto, e várias pessoas que foram voluntárias, que deram dinheiro, isso dobrou. Então, nós podemos ver que quando existe um espírito coletivo, as pessoas se juntam, se for ali se tiver uma cultura ou não estabelecida no país. E essas campanhas têm um papel muito importante. São vários desastres, várias emergências acontecendo ao mesmo tempo. Então, para a comunidade doadora saber para onde responder, pode ser difícil. Então, foram campanhas muito bem executadas, trazendo as organizações, juntando as doações e fazendo formas mais fáceis de doar para atender essa situação. Juliana,
A RD é reconhecida por promover a cultura de doação, né? Pois há muitos anos ela oferece em seus pontos de venda a revista Sorria, que tem um lucro revertido em doações. Aqui na plateia a gente tem muitos representantes, né, de várias empresas, e a gente pensa, né, uma pergunta, né, como que a gente estimula a cultura de doação com as equipes, né, dos representantes de empresas que estão aqui e também com outros públicos de forma geral. E eu gostaria que na tua resposta você também comentasse sobre a relação com as situações de emergências e também voltasse um pouquinho e falasse um pouco mais sobre a adesão ao compromisso 1%, como que isso está relacionado ali com esse estímulo à cultura de doação também. Bom, vou tentar cobrir tudo. Eu acho que o primeiro ponto, que é um conselho que eu daria, que é o que a gente fez lá também, tem funcionado, é diversificar as fontes de investimento, né? Então, a gente começou realmente com a coleção Sorria e começou entendendo que o fato de estarmos no Brasil todo, hoje em mais de 600 municípios, mais de 3.000 farmácias, a gente estava em contato com milhões de pessoas diariamente, a gente poderia potencializar realmente a doação do cliente através da venda dos livros, na época, revistas da Sorria, e depois também com o troco solidário. Então, acho que a primeira fonte de recurso foi essa, a gente comunicar muito bem esse propósito para que o cliente entenda ali que ele está participando, né, que é uma microdoação, mas que faz toda a diferença. Depois a gente avançou para os recursos incentivados, e aí sempre tentando melhorar o processo, alinhar mais com a estratégia, fazer editais mais claros. E aí, finalmente, a gente partiu para os recursos próprios, que eu comentei um pouquinho, enfim, que acho que foi muito acelerado pela Covid e que a gente conseguiu colocar isso já em política a partir de 2021. E, finalmente, agora, mais recente, a gente abriu uma outra frente, que é também a doação de medicamentos, né, que tem um potencial enorme e a gente está entendendo aí como fazer também. Então, eu acho que amarrar esses 4 bolsos, né, mas principalmente entender todas essas fontes e ter uma estratégia clara para que você defenda isso no seu conselho, nos órgãos de governança, e para que você consiga comunicar isso de forma clara, eu acho super importante. No caso que a gente estava falando aqui de emergência comunitária, eu citei a nossa teoria de mudança, a gente fez muito essa reflexão, né? Então, a gente tem lá, especificamente sobre esse assunto de emergência e resiliência, a gente vai atuar usando a nossa capilaridade para fazer chegar esse apoio emergencial em todo o Brasil, mas também tem 2 outras estratégias que são de longo prazo, que é fortalecer ambientes resilientes, né, e a gente também olhar para os impactos da crise climática na saúde, que a gente olhar como a gente previne e combate doenças que poderão ser agravadas com a crise climática, como foi, por exemplo, o caso da dengue. Então, acho que diversificação de recursos, estratégia clara e unificada e comunicação do propósito. Perfeito, perfeito. Obrigado. Agora eu quero abrir, não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta às nossas convidadas. Ok, tempo esgotado, não temos mais tempo. Infelizmente, queria muito que vocês contribuíssem, ou quem estivesse assistindo online também, seria ótimo. Eu tinha até uma pergunta aqui, ó, que eu ia puxar aqui do bolso para poder fazer para vocês, mas muito obrigado, Juliana, Karine, Mariana, e obrigado também pela oportunidade, por esse espaço aqui, que eu estou, enfim, adorando. É isso, valeu.